Levíticos capítulo 18, versículo 3 ao 4, a palavra de Deus nos diz assim: Não fareis conforme as obras do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andeis nos seus estatutos, fareis conforme os meus juízos e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Este texto nos ensina que não devemos nos adaptar em nenhum lugar deste mundo. Deus fala ao povo de Israel que a lei que eles deveriam seguir era uma lei espiritual e não segundo os costumes das terras que eles viviam. Israel não deveria agir conforme o povo do Egito e nem mesmo viver conforme os habitantes da terra de Canaã. Deus espera que o seu povo viva conforme os seus princípios espirituais. Em Romanos capítulo 7, versículo 14, a Bíblia vai nos dizer que a lei do Senhor ela é espiritual. Ela não está limitada às coisas dessa terra. Ela não está limitada à maneira que os homens vivem. Esta lei que o Senhor nos dá, ela irá nos diferenciar em santidade e em verdade de todos os outros povos deste mundo. Pois enquanto o mundo tenta criar raízes nessa terra, nós estamos nos preparando e estamos a todo tempo a nos lembrar que enquanto nós estamos vivendo nesta terra, nós precisamos entender que tudo é passageiro. Conforme o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, que esta habitação terrena é temporária e que se nós formos fiéis, em breve iremos para a casa cujo construtor e artífice é o próprio Deus. Nós iremos para as moradas eternas, que não foram construídas por mãos humanas, moradas que o próprio Deus nos fez. E o próprio Senhor Jesus nos diz em João capítulo 14 que Ele fez moradas para nós. O Senhor está preparando um lugar para os seus fiéis. Jesus está preparando um lugar para levar o seu povo. E este povo que o Senhor levar para si é um povo que irá desfrutar de paz e de alegria como nunca desfrutou nessa terra. Por isso, nós precisamos ter a consciência que o apóstolo Pedro teve quando ele disse em 2 Pedro capítulo 1, versículo 14, onde nós devemos entender que em breve deixaremos esse tabernáculo, isso é o nosso corpo, esse corpo terrestre, e não devemos viver conforme o costume do mundo, mas sim nos preparar para essas moradas eternas, onde nós iremos morar com o Senhor por toda a eternidade. Nós precisamos criar em nossas vidas um contexto do reino dos céus. O que deve regir a nossa vida, o que deve nos motivar, o que nos deve impulsionar para viver neste mundo deve ser aquilo que nós esperamos. O homem e a mulher de Deus deve viver pela fé, não deve viver segundo os padrões deste mundo. A palavra de Deus nos diz que tudo que há no mundo é a concupiscência dos olhos, da carne, a soberba da vida, e tudo isso passará. Tudo isso que nós vemos diante dos nossos olhos não nos conduzirá à eternidade com Deus, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós devemos observar que nós devemos ser motivados pelo reino dos céus e não pela aparência deste mundo. Se formos por um só momento inclinado a viver conforme os padrões que nós vemos neste mundo, nós começaremos a abrir mão do caminho da vida e começaremos a caminhar pelo caminho largo, que é o caminho de perdição. Quando Deus nos chama para um compromisso, para andarmos em seus estatutos, em sua palavra, Ele não está colocando sobre nós um fardo ou proibições, mas sim, o Senhor está revelando o seu amor, a sua proteção, porque Ele sabe todas as consequências quando nós rompemos esses limites que Ele nos coloca. Essas leis, na verdade, são um muro de proteção para o crente. E quando nós olhamos para a palavra de Deus e a praticamos, nós estamos guardados, nós somos preservados do dia mau. Precisamos olhar a palavra de Deus e dizer como o salmista Davi, onde está escrito no Salmo 119, versículo 11, que diz assim: Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Davi sabia que o melhor caminho a ser seguido é o caminho que é apontado pela palavra de Deus. Pois quem anda segundo a palavra de Deus não vive uma vida frustrada. Quem anda segundo a palavra de Deus não tem do que se arrepender, porque Deus não é homem para que minta, Ele não é filho do homem para que se arrependa. Tudo aquilo que Deus diz na sua palavra, Ele é poderoso para cumprir. Por isso,
Quem anda de acordo com a palavra de Deus enquanto peregrina neste mundo, vive uma vida de paz, vive uma vida de verdadeira alegria, mesmo nos dias de luta, mesmo nos dias de aflição, de tribulação, onde todos nós teremos neste mundo. Deus deseja nos conduzir pelo caminho da vida e da misericórdia. O caminho que Deus deseja nos levar é o caminho que irá nos levar para a salvação eterna da nossa alma. Ele deseja nos guiar com a sua palavra para um lugar eterno, onde Ele irá poder enxugar as nossas lágrimas, onde Ele irá nos apacentar junto aos pastos verdejantes, junto às águas tranquilas por toda a eternidade. Não queira viver segundo os padrões deste mundo, mas apenas viva o que Deus tem preparado para você e aquilo que Ele já te revelou na sua palavra. Se você deseja viver uma vida de paz e verdadeira alegria, não siga o costume das pessoas que estão ao seu redor. Não olhe para os padrões mundanos. Olhe para a palavra de Deus e a coloque em prática. E assim a sua vida será uma vida de verdadeira alegria e paz. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva. Eu tenho uma palavra de Deus todos os dias para a sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.